Então nós vamos ver hoje a questão da sanção penal. Quando nós falamos em sanção penal, nós estamos tratando da matéria relacionada à punibilidade. Punibilidade. A punibilidade é o quarto grande instituto do direito penal, da parte geral do direito penal. Ao lado do fato típico, ao lado da antijuridicidade e ao lado da culpabilidade. Então nós temos o fato típico e a antijuridicidade como elementos do conceito de crime, a culpabilidade como pressuposto de aplicação de pena, levando-se em consideração aquele critério dicotômico no sentido de que a pena possui esses dois elementos e que a culpabilidade não é elemento, mas sim pressuposto para aplicação de pena. E agora nós temos o último grande instituto da parte geral, da teoria geral do crime, que é a punibilidade. A punibilidade é a possibilidade que tem o Estado de punir o agente. Certo? Diante da prática de um crime, de um fato típico, de uma antijuridicidade, e havendo pressuposto para a aplicação de pena, sendo o sujeito imputável, havendo exigibilidade de conduta diversa e tendo potencial consciência da ilicitude, surge para o Estado a possibilidade de punir o agente. Isto é o que nós chamamos de punibilidade. E esta punição se dá através da sanção penal. Acontece que a sanção penal, ela se subdivide em duas. Existem duas formas de sancionar o agente. Ou pela pena ou pela medida de segurança. Pena ou medida de segurança. O que nós vamos ver hoje, pena ou medida de segurança. O que nós vamos ver hoje é a pena. E qual o conceito que nós podemos dar à pena? A pena é uma sanção aflitiva imposta pelo Estado, sanção aflitiva imposta pelo Estado, mediante o devido processo legal, ao sujeito que cometeu um crime. Sanção aflitiva imposta pelo Estado, mediante o devido processo legal, ao sujeito que cometeu um crime. Quais são as finalidades da pena? Existem inúmeras finalidades que a doutrina elenca. Eu darei duas. Primeira, punição do agente. Punição do agente. É o caráter aflitivo da pena. Eu não disse o conceito, sanção aflitiva. Esse é o caráter aflitivo, é a punição do agente. E a outra finalidade é a prevenção. Então, uma finalidade é a punição do agente, que é o caráter aflitivo imposto ao agente, e a outra finalidade é a prevenção. Esta prevenção pode ser especial, uma prevenção especial, que diz respeito à reeducação da pena. Então essa prevenção especial, ela diz respeito ao caráter de reeducação da pena. A pena no sentido de reeducar o agente. E a segunda espécie de prevenção é a prevenção geral. Que é a intimidação
intimidação coletiva. Intimidação coletiva. Ou seja, a pena teria um caráter intimidatório em relação àqueles que eventualmente quisessem praticar um crime. E eu aqui quero fazer uma crítica no sentido de que, não obstante os fundamentos teóricos, dogmáticos, políticos, sociológicos, educativos, filosóficos, psicológicos, psiquiátricos e etc., quanto mais o tempo passa, infelizmente eu menos acredito nestas finalidades preventivas. Entendo, infelizmente, que uma das únicas finalidades da pena é o caráter punitivo. Primeiro, vocês acreditam que a pena tem caráter de reeducação? Vocês acreditam que a pena tem um caráter de intimidação? Você acha que o sujeito, o ladrão, o bandido, o roubador, aquele que faz lavagem de dinheiro, ele se preocupa com o quanto da pena? A pena aumentou de 5 para 6. Acho que ele está preocupado com isso. Então, infelizmente, o caráter de prevenção, ele não tem a finalidade alcançada. Tá? Ele não tem. O Marquês de Beccaria, ele já dizia que não é o caráter, não é a quantidade da pena que traz uma intimidação, mas a certeza do seu cumprimento. Certo? Não é a pena, não é a quantidade de 10, 20, 30, 40 anos, mas é a certeza de que o sujeito, se ele for condenado a 2, 3 anos, ele vai cumprir 2, 3 anos. E infelizmente isso não acontece pelo nosso sistema, por N situações que eu irei passar. Alguma dúvida? Quais são as características da pena? Primeiro, legalidade. Já explico. Segundo, anterioridade. Explicar os dois juntos. Anterioridade. Por que a legalidade e a anterioridade são juntos? Porque ambos estão no artigo 1º do Código Penal ou no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. 1º do Código Penal ou artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Que diz o quê? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Ou seja, pena só existe mediante lei, que é o sentido da legalidade, e anterior ao crime, que é o sentido da anterioridade. Então essas são as duas primeiras características da pena. Uma dúvida? Terceira característica é a pessoalidade ou personalidade. O que diz essa característica da pessoalidade? A pena não passará da pessoa do infrator. A pena não passará da pessoa do infrator. Ou seja, não são os seus herdeiros, os seus ascendentes ou descendentes, cônjuge ou irmão, que irão pagar a pena pelo criminoso. Só ele. E com a sua morte, extingue-se a punibilidade por parte do Estado. A pena não passará da pessoa do infrator. Quarta característica é a individualidade. Individualidade. Ou seja,